E, especificamente, né, nós temos aí, pela ordem cronológica de publicação, os romances a que eu estou me referindo. Nós vemos lá surgir o primeiro, há 2000 anos, no dia 2 de março de 39, e como disse anteriormente, nesse livro ele declara ser um esforço autobiográfico, quando ele foi um senador romano, casado com a Lívia, um espírito de alta envergadura moral, quando ele, um senador orgulhoso, foi convocado para fiscalizar as falcatruas de Pilatos. E então mudou-se, veio com a família. Um dos filhos foi sequestrado em virtude de um incidente com um escravo. E o livro vai se desenvolvendo nessa área para culminar com a prisão da própria esposa, que se tornara cristã, e em virtude das dificuldades, ingratidão ao Cristo, e ele não reconhece isso, ele acha que foi efeito de uma calúnia, e o livro traz essa saga impressionante da própria vida no esforço autobiográfico de há 2000 anos do próprio Emmanuel, ali reencarnado na posição de um orgulhoso senador romano. Na sequência, nós temos 50 anos depois, publicado em 19 de dezembro de 39, vejo que no mesmo ano, 9 meses de diferença, e são livros densos, né, com centenas de páginas. Nesta obra, 50 anos depois, nós vamos ver o orgulhoso senador reencarnado aqui como escravo, já cristão. Nestório, o escravo que comparece no livro 50 anos depois. Depois o terceiro, em 41, 8 de julho, né, Paulo e Estevão, o livro que vai contar a saga de Saulo de Tarso, também um importante líder político, membro da alta direção política da época, orgulhoso, etc. e tal, e que se torna depois o nosso grande Paulo de Tarso. Após um encontro pessoal com Jesus, ele que era um perseguidor dos cristãos, a tentativa de prender um cristão, o próprio Cristo lhe surge para convocá-lo ao trabalho. E ele tem a sua vida completamente transformada. Esse livro merece ser lido muitas vezes. Cada vez que você lê, você colhe um aspecto diferenciado da obra. E o que não dizer do livro Renúncia, 11 de janeiro de 42, contando a saga de Alcione, um espírito de altíssima elevação, que vem à Terra para recuperar os seus amados que batem a cabeça. Nesta obra notável, Renúncia, nós vamos ver os exemplos, a vivência de um espírito espiritualizado, de um espírito elevado, em outras palavras, de um espírito capacitado para o sacrifício, para a renúncia, por isso que o livro chama Renúncia, para a renúncia plena de si mesma, despertando valores em espíritos equivocados, espíritos ainda que batem a cabeça, etc. E o que não dizer do último deles, Ave Cristo, 18 de abril de 53, esta obra você não pode deixar de conhecer. Nós vamos conhecer a saga de um espírito que veio para recuperar o filho. Ambos estavam desencarnados e o filho liderava uma organização trevosa no mundo dos espíritos. E nós vamos encontrar esses personagens vivendo situações traumatizantes, situações de muito obstáculo, de muita dificuldade, situações de traição, de abandono, né? Nós vamos encontrar nesse livro em muitas situações que eu chego a dizer para vocês que se comparam com os tempos atuais. Tamanha a saga dos personagens, onde você vai encontrar o poder do Evangelho na presença desses personagens narrados no livro Ave Cristo. Quinto Varro é o personagem principal que vai recuperar o seu filho Tassiano e está envolvido com a traição da própria esposa. Ele que viveu situações muito contraditórias, muito difíceis, embora fosse um espírito de muito preparo, né, recebeu autorização para reencarnar e recuperar o filho. E recebeu o prazo de 1 século. Então, esses livros, você que está nos ouvindo, se você não leu ainda, dê um jeitinho de encaixar aí na sua rotina para ler todos eles. Leia antes de desencarnar, para ter dentro de si a sublimidade dessas obras que tocam profundamente o coração do leitor.
convocam-nos a uma atitude diferente. A gente começa a entender o poder do evangelho e da fé ativa, da fé autêntica, que move esses personagens em todos esses 5 livros que aí estão. A capacidade textual, a capacidade didática do autor espiritual que nos narrou esses episódios, são livros densos, são livros longos, mas são livros que trazem, além do sabor histórico, uma narrativa emocionante, porque são capazes de despertar em nós a capacidade de entendimento desses dramas humanos e suas vinculações com a personalidade de cada um, com a influência dos espíritos, com os laços de afeto que se estabelecem entre as criaturas. Eu tenho falado bastante desses livros, tenho recomendado, não me canso de recomendar, porque realmente são livros tocantes. Você que está me vendo, que está me ouvindo, se você não leu, comece a ler. Muitas pessoas não conhecem essas obras, porque são pessoas que chegaram há pouco tempo na doutrina espírita, seja pela idade, novos, ou sejam pessoas que agora se aproximaram. Então será de muita importância que os dirigentes, os palestrantes, os coordenadores de grupo incluam em seus comentários a indicação desses tesouros doutrinários evangélicos que aí estão, porque são livros que prendem atenção pela narrativa envolvente, pela saga dos personagens. Entre as tramas que nós estamos citando, a autobiografia, né? Nós vamos localizar Públio em Há 2000 anos, nós vamos localizar Nestório nos 50 anos depois, vamos identificar o Padre Basílio em Ave Cristo, e Padre Basílio no Ave Cristo e Padre Damiano no Renúncia. Como já citei, nós vamos encontrar o nosso Emmanuel nesses personagens, nessas obras. Aí você começa a entender este mecanismo da reencarnação, né? O mesmo espírito aqui em 4 experiências diferentes. Então, são realmente questões a serem conhecidas.